Amém. Gente, nós estávamos até agora, né, numa série de pregações, aí desde a Páscoa até o último domingo. E hoje nós, nos domingos agora de junho, a partir de hoje, a gente vai ter pregação livre. Olha que coisa maravilhosa. É o sonho de todo pregador, não é? É pregação livre, que aí a gente não vai falar o que a gente quer, a gente vai falar o que Deus quer falar, né? E eu realmente orei, refleti muito sobre o que o Senhor, né? O que era para a gente conversar aqui nessa noite. E o Senhor pediu para eu trazer uma mensagem de alinhamento nessa noite, amém? Fala assim comigo, vai ser uma noite de vulnerabilidade e de confronto. Amém? Isso é muito importante e necessário na nossa jornada cristã. A gente, ao estudar ali o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, a gente percebe como que Paulo puxava a orelha das igrejas, né? Em inúmeros momentos ele celebrava, ele elogiava, ele, né? Enfim, falava dos pontos positivos, mas ele também trazia aquilo que precisava ser ajustado. E no ano de 2025, nós profetizamos que seria o ano da expansão da CNX Casa. O ano da expansão da sua vida. O ano da expansão em todos os sentidos, em todos os aspectos. E o Senhor tem me confrontado. E essa mensagem, primeiramente, é para a minha vida, antes de ser para você. O Senhor tem me confrontado que muitas vezes a gente sonha com o crescimento e com o avanço, mas às vezes a gente não está preparado para ele. Né? Então, nessa noite que eu quero trazer para você, é um presente de Deus, para que você possa crescer e avançar. Como indivíduo, como um ser, como um líder, como uma pessoa com um chamado, uma pessoa que é um pai, uma mãe, um funcionário, um empresário, aonde você estiver, que essa mensagem venha não apenas como um confronto, mas uma exortação para crescimento da sua vida e da sua jornada cristã. E para começarmos essa mensagem, eu quero trazer o texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 9. Eu sei que é um texto grande, mas a gente precisa ler para entender algumas coisas. Você vai prestar atenção comigo? Vamos lá. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Por quê? Porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, na minha versão diz, não estão usando critérios humanos? E aí ele continua dizendo, afinal de contas quem é Apolo, quem é Paulo, apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Diz assim comigo, pois nós somos cooperadores de Deus. Mais uma vez, diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus. Bota a mão no peito e fala assim, pois eu sou cooperador de Deus. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, pois você é cooperador de Deus. Para outra pessoa fala assim, pois você é cooperador de Deus. Amém. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. É por isso que a minha mensagem nessa noite é:
cooperadores de Deus. Deus nos desperta nessa noite para um entendimento de que Ele nos convida a sermos cooperadores do ministério, do reino, da igreja dEle aqui nessa terra. Cada um de nós aqui foi chamado para sermos cooperadores, não de qualquer igreja. Para sermos cooperadores, não de qualquer casa. Deus nos convidou para sermos cooperadores da CNX Casa. Você está entendendo? Deixa eu te dizer, eu nasci em BH, eu sou mineira, mas aprove a Deus me apresentar um baiano. Mas Ele não me apresentou um baiano por acaso. Ele me apresentou alguém que se tornaria um pastor. E Deus estava unindo propósitos. Então Deus me faz sair da minha terra, da minha parentela, da casa do meu pai. E me mandou para a terra que Ele me mostrou, que é Salvador. Porque Ele me chamou para ser cooperadora de uma igreja. Só que você fala, essa é a sua história, né, pastora? Não, eu quero que você bata no peito e fale assim, essa é a minha história. A partir do momento que você foi conectado a essa casa, você não apenas recebeu uma mensagem de salvação, você recebeu uma missão. Ser cooperador de Deus para a igreja local. Você está feliz com isso? Será que você pode celebrar comigo porque você tem esse privilégio de ser cooperador dessa igreja, cooperador de Deus? Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa. Ele poderia ter escolhido qualquer pastor. Ele poderia ter escolhido qualquer mulher, Ele poderia ter escolhido qualquer ovelha, mas Ele decidiu escolher eu e você para estarmos aqui hoje, para edificarmos a igreja de Cristo. Uau! Quantas vezes a gente se esquece desse privilégio? Quantas vezes a gente deixa as coisas naturais tomarem conta do nosso coração e da nossa mente. E a gente se desvia desse privilégio de sermos cooperadores de Deus. Pensa comigo, Deus. Sabe quem? Deus? Você conhece? Aquele que criou o céu e a terra, aquele que criou todas as coisas, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Olha só, Ele está contando comigo e com você. Ele podia fazer sozinho, mas Ele decide fazer conosco. E não é só isso, Ele não quer fazer sozinho. E aí, vem essa mensagem. Uma mensagem que vai fazer com que a gente tenha um choque de realidade e desperte novamente a paixão que deveria arder no nosso coração. Uma mensagem em que Paulo fala para a igreja de Corinto, e eu falo para vocês nessa noite com toda a humildade do meu coração. A gente quer crescer. Nós queremos avançar, nós queremos que o nosso ministério, que os nossos grupos de crescimento, que pessoas sejam alcançadas. Gente, eu estava falando hoje de manhã e eu vou repetir, não existe nenhuma igreja... Desculpa, tá? Não é orgulho, não. É paixão pela visão da nossa igreja. Não existe nenhuma igreja em Salvador com a visão que Deus deu para a CNX Casa. Quando eu falo nenhuma, é nenhuma.
E sabe, eu não estou falando isso para me vangloriar, eu estou falando isso porque foi Deus que confiou e criou essa visão para nós. Não é para mim, para o Jonas, é para todos nós. E Ele criou essa visão porque Ele sabia que existiam pessoas que precisavam ser alcançadas por essa visão aqui na cidade de Salvador. Uma cidade com características tão únicas e exclusivas. Quando você mora em outra cidade, vem para Salvador, você percebe um povo alegre. Sabe, um povo cheio de alegria, de festa. Um povo que gosta de amizade, de relacionamento. É sobre isso que Deus está falando quando Ele levanta a CNX Casa na cidade de Salvador e na Bahia. Então, não existe uma igreja como a nossa. A pergunta que eu quero falar para você: você acha que já está bom? As pessoas que já foram alcançadas já está bom, gente? Você acha que a gente poderia alcançar mais pessoas? Você acha que as pessoas que já estão sendo alcançadas talvez poderiam ser mais transformadas se tivesse menos mimimi na igreja? Você acha que existem pessoas que talvez permaneceriam na igreja, mas elas decidiram sair por causa de fofoca, por causa de contenda, por causa de briga, por causa de intriga? Sim ou não? Ah, mas a pessoa não foi madura, mas você não pode exigir de um bebê espiritual maturidade. Você que é um crente velho, que deveria estar tendo maturidade. E aí, por causa da sua imaturidade, a gente está deixando de alcançar pessoas. Por causa da sua imaturidade, a gente está deixando de manter pessoas conectadas à nossa casa. E deixa eu te falar, eu não vou me contentar. Eu não vou me contentar porque a visão que Deus deu para nós como CNX Casa é uma visão grande. Não para a nossa glória, mas para que essa cidade seja de uma vez por todas alcançadas. Pessoas que estão completamente nas trevas, em depressão, com ansiedade. Pessoas que não conseguem viver em paz. Pessoas que não têm as suas famílias, sabe, com um relacionamento saudável. Nós estamos aqui, fomos levantados como cooperadores para que essa cidade seja alcançada. Mas o que está acontecendo no nosso meio muitas vezes? Deus quer que a gente expanda esse prédio. Deus quer que a gente expanda a nossa visão. Ele quer que a gente expanda o nosso coração. Ele quer que a gente expanda as nossas mãos. Mas se a gente não consegue comer alimento sólido, a gente não vai crescer. Quantas vezes eu já estudei sobre comida natural mesmo, que vai fazer você emagrecer, que vai fazer você ganhar músculo, né? Que eu gosto dessas coisas. Não sei se vocês já perceberam. Porque aquilo que você come influencia no seu crescimento ou na sua falta de crescimento. E aí o que Paulo está dizendo? Por causa da imaturidade de vocês, eu não estou podendo falar de coisas espirituais para vocês. Eu estou tendo que tratar de mimimi. Eu estou tendo que tratar de fofoquinha. Eu estou tendo que tratar de conversinha. Eu estou tendo que tratar de crítica. Eu estou tendo que tratar de coisas que estão desviando a atenção de vocês, quando na verdade o nosso foco deveria sermos o quê, gente? Mas o que acontece? A gente gasta a nossa semana só no mimimi. A gente gasta a nossa semana só no ai, fulano entrou na igreja e não falou comigo. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vamos parar de gastar tempo com coisa besta. É isso que Paulo está dizendo. Ele está falando que qual é um sinal de carnalidade? Inveja, desavença. Mas aí ele traz, vamos acabar com isso, sabe por quê? Porque para a igreja crescer, a igreja só acontece com a contribuição de todos. O que ele fala? Paulo plantou, Apolo regou, e Deus dá o crescimento. E aí a gente lê essa frase e a gente fala assim, é Deus que dá o crescimento. Mas Deus só dá crescimento no lugar que tem unidade.
Porque um precisa plantar, o outro precisa regar. Para que isso aconteça, a gente tem que estar unido, meu irmão. Porque senão, fulano plantou, eu não quero regar, porque foi ele que plantou, não fui eu que plantei. Não, eu não vou plantar porque foi o fulano que regou. E a gente começa essa intriga, essa briga, porque a gente está discutindo quem é que fez e quem é que deixou de fazer. A gente está discutindo quem é que fez mais, quem é que fez menos. A gente está discutindo quem é que botou a escala, o nome, deixou de tirar a escala do nome, fez a escala no nome, colocou a escala, botou, tirou, entrou, foi, vai. Ei! A gente está mais preocupado com isso. Ficou estranho, né? Vocês entenderam. Porque Paulo está dizendo, sabe aonde que Deus ordena a bênção? Sabe aonde que Deus ordena o crescimento? Quando Ele percebe que existe cooperação. Fala assim comigo, cooperação. Quando você é colaborador. Quando você é um cooperador. E a cooperação, ela fala sobre isso. Trabalho em equipe. Fala assim comigo, trabalho em equipe. Porque talvez se a igreja fosse para ser levantada e construída por uma pessoa, já estaria avançando. Mas Deus criou a igreja com esse propósito e com esse desafio. Ela só é possível se tiver mais de um junto construindo ela. Porque se fosse pela minha vontade, vai, bora, pá. Mas não depende só de mim, depende de mim, de você, 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 de você. Então, no final do verso, ele termina dizendo, porque nós somos o quê? Cooperadores de Deus. E na versão King James fala colaborador. Eu achei interessante. Somos colaboradores. E essa palavra, ela tem sido utilizada ultimamente no meio empresarial, no meio, para substituir a palavra de empregado, por exemplo. E por que eles estão usando isso no meio corporativo hoje? Porque é uma palavra que expressa melhor qual deveria ser a posição de um colaborador na sua empresa. Que é o quê? Eu preciso entender, compreender que o meu papel aqui, a minha individualidade, a minha contribuição, ela importa para a empresa. Ela vai trazer algo positivo ou negativo para o todo. Então, o que eu faço, o que eu falo e o que eu deixo de fazer vai impactar o todo. Isso que é ser cooperador, colaborador de Deus na igreja local. Então, presta atenção aqui em mim. Você pode até ser um líder. E isso pode estar falando mais com você, porque você sabe que a sua posição influencia outros. Mas deixa eu te dizer, você sendo líder, você não sendo líder. Você sendo membro, você não sendo membro. Se você está conectado nessa casa, não importa se conhecem seu nome ou não conhecem seu nome. A sua postura, o seu sim, o seu não, aquilo que você fala e aquilo que você deixa de falar vai impactar para a construção da igreja local. Entendeu? Então não é só o que a Samile fala. Não é só o que o Davidson e o Vitor fala. Fala assim, é o que eu falo. Fala assim comigo, é o que eu faço. E você vai botar a mão no peito e vai falar assim, e é o que eu deixo de fazer. Entendeu? E aí, eu quero trazer para vocês 3 decisões rapidamente. 3 posturas que todo colaborador de Deus precisa ter. A primeira decisão. E aí, só abrindo parênteses, por que decisão? Porque não é vontade. Você está entendendo aqui comigo? A gente quer viver de acordo com a nossa vontade, né? Hoje eu estou afim, eu vou servir. Hoje eu não estou afim, eu não vou servir. Hoje eu estou afim de ir com a cara de fulano. Hoje eu não estou afim de ir com a cara de ciclano. Ei, não é assim que a gente vive como filhos e cooperadores do reino de Deus. Sabe como que a gente vive? De decisão. A nossa palavra seja sim, a nossa palavra seja não. Eu tomei essa decisão, eu vou cumprir com essa decisão. Haja o que houver. Mas fulano falou torto comigo, virou a cara para mim. É a minha decisão e eu decido permanecer com essa decisão. Primeira decisão, eu decido somar.
Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: eu decido somar. E eu vou te dizer uma coisa. Só tem duas opções e eu vou comprovar para você pela palavra. Ou você soma, ou você subtrai. Não tem opção de ficar neutro. Tem gente que está aqui, que está achando que porque está quietinho na dele, está omisso, está parado, ele está neutro. Ele não está atrapalhando, mas isso não é verdade, é mentira de Satanás para fazer com que você permaneça do jeito que você está. Mas olha só o que diz a palavra. Mateus 12, 30. Aquele que não está comigo, isso não foi eu que falei, mas é Jesus, tá? O próprio Cristo disse, aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Então repete assim comigo, não existe opção de ficar em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Porque quem está no cima do muro não é. Então que hoje você possa tomar uma decisão, meu irmão. Sai de cima do muro. Porque em cima do muro não está contribuindo e está atrapalhando. Sabe por quê? Porque é aquela pessoa no meio dos outros que fica colocando pensamentos que não deveria. Falando comentários que não deveria. Então você acha que você está neutro, mas a sua posição e a sua postura está influenciando negativamente. Eu vou te dizer, não está influenciando negativamente por causa da parede, por causa do som, está influenciando negativamente a missão, o chamado, a obra de Deus aqui nessa terra, meu irmão. Cuidado para você não ser um empecilho para aquilo que Deus quer fazer nessa cidade. Cuidado para você não ser uma pedra de tropeço, para que vidas que poderiam estar sendo alcançadas e transformadas, não sejam alcançadas por causa da sua inveja, por causa do seu egoísmo, por causa da sua língua grande, por causa da sua altivez, porque você não sabe se unir a um propósito e a uma missão, e mesmo não concordando, somar. Em Efésios 4,14, já vou pular para o 14 por causa do horário. Diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro. Fala assim comigo, levados de um lado para o outro. Fala assim, de um lado para o outro. Isso é o que uma criança faz. É igual a Cristal. A Cristal assim, mamãe, eu vi isso aqui na internet, eu quero fazer assim. Mamãe, isso aqui. Filha, eu estou te falando, filha. Não é isso. É assado. Ela, não, mamãe, você não está entendendo. Eu vi no YouTube, eu vi com meu amiguinho de 5 anos de idade que é desse jeito. E o que acontece? A gente está agindo como a Cristal. Como que a gente está agindo como a Cristal? Fulano falou algo, a gente dá ouvido para o que fulano falou. Ciclano falou algo, a gente dá ouvido para o que ciclano falou. Às vezes a gente nem dá ouvido no sentido de concordar, mas entra no nosso coração e começa a criar umas raizezinhas. E depois isso aí vai aparecer lá na frente. Corta essas influências sobre a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. A gente está como criança, levado de um lado. Fala assim, de um lado. Se sua vida está assim, meu irmão, de um lado para o outro. Não sou eu que estou falando, não. É Paulo que está dizendo. Criança espiritual. De um lado para o outro, pelas ondas, jogado para lá e para cá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Gente, misericórdia, tem irmão que não deveria ser chamado de irmão. Está repreendido. É porque eu sou crente, irmão. Então eu amo essa pessoa. Eu oro por essa pessoa.
Mas o nome devia ser Satanás. Você tá doido? Vai para outro lugar. Que você acha que faz sentido. Mas fica aqui. Ninguém me chama. Tá louco, velho. Tchau e pensa. Mas se quer ficar, fica com amor. Se quer permanecer, vai ficar para somar. Para somar. Depois eu vou falar sobre esse tipo de pessoa. É o terceiro ponto. Vamos lá. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, não é seguindo a fofoca em amor. É seguindo a verdade em amor. A gente, quando segue a verdade, a gente vai crescer. Olha só que coisa boa. E aí, nas cartas lá... Gente, eu vou ter que tirar esse salto, não dá não. Peraí. Meu dedo está até congelado. Misericórdia. Obrigada, meu amor. Lá nas cartas às igrejas, em Apocalipse, eu percebi que uma das coisas que Deus mais fala para as igrejas é: cuidado com a influência de fulano. Cuidado com a doutrina que está se disseminando nessa igreja. Cuidado com os falatórios. Cuidado com as conversas. Deus traz esse direcionamento. Por quê, gente? Por que você acha que só acontece lá para os Estados Unidos? É uma realidade. Onde tem gente, tem conversa. Onde tem gente, tem filosofias, tem doutrinas, tem falatórios. E Deus está falando para nós nessa noite, cuidado. Em Salmos 1:1 fala o que, gente? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na conversinha fiada? O seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela ele decide meditar de dia e de noite. Membro da CNX Casa, deixa eu falar para você, o seu lugar não é na roda dos escarnecedores. Deus não te chamou para participar de roda de escarnecedor. Está falando mal, não importa de quem é. Pode ser de Satanás. Sai correndo. É a roda do escarnecedor. Não importa qual é a índole, o caráter, a intenção do coração daquela pessoa. Deus não te chamou para ficar falando da vida dos outros. Deus não te chamou para ficar conversando sobre a vida dos outros. Vai cuidar da tua vida. Esse é o chamado de Deus para nós. Então, como que eu vou somar, pastora? Quando eu paro de assentar na roda dos escarnecedores e eu decido dizer, a partir de hoje, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, eu tenho um entendimento e a intencionalidade de que é feito para somar para o próprio Deus da igreja local. Segunda atitude, segunda decisão que um colaborador, um cooperador de Deus deve ter. A decisão de acreditar. Fala assim comigo, acreditar. Deixa eu falar para você. Se você decide estar na CNX Casa, você precisa acreditar na liderança. Você precisa acreditar na liderança da igreja local. Não foi instituída por mim, não foi instituída pelo Jonatas, foi instituída pelo próprio Deus. Ele nos chamou. Não só nós, mas a todos os pastores, todos os
coordenadores, todos os supervisores, todos os líderes dessa casa. O próprio Espírito Santo tem levantado e tem chamado. Então, meu irmão, se você está falando de mal de alguma liderança, você está falando mal de Deus. E aí, o que eu quero te dizer? Acreditar é mesmo quando a pessoa erra, você confia no coração dela. Deixa eu repetir. O que é acreditar? É, independente da atitude da pessoa, você decide dar um voto de confiança para ela. Sabe quando você conhece a pessoa de verdade? Sabe aquela pessoa que você conhece de verdade? E que quando ela pisa no seu calo, você releva porque você fala, eu sei que ele está tendo um dia ruim. Eu sei que ele não fez de propósito. Eu sei que essa não foi a intenção do coração dele. É sobre isso que eu estou dizendo para você. Quando a gente confia no coração de alguém, se a pessoa fala A, a gente está feliz. Se a pessoa fala B, a gente está feliz. Se a pessoa fala C, a gente não vai desconfiar. Porque não é sobre a atitude da pessoa, mas é sobre o coração dela. A gente escolhe errar acreditando nas pessoas do que acertar desconfiando delas. O que mais que você precisa acreditar? Você precisa acreditar na visão da CNX. Perguntinha. Quem conhece? Não precisa levantar a mão não, viu? Mas você conhece a visão da sua casa? Para acreditar tem que conhecer. E você precisa se apaixonar por essa visão. Você precisa mergulhar nessa visão. Você precisa entender. Eu quero que essa visão se torne real. Enquanto você não acreditar nessa visão, e eu falo com propriedade, porque uma visão, ela é aquilo que já está acontecendo, mas aquilo também que vai acontecer. É aquilo que nós estamos construindo aos poucos. Então, tem coisas na nossa visão que já são uma realidade, mas tem coisas que nós vamos tornar realidade. E deixa eu te dizer, quem é que vai tornar realidade? Não, peraí que eu acho que vocês não entenderam. Quem é que vai tornar essa visão real? Fala assim, eu sou colaborador. Eu sou cooperador de Deus para a construção da visão. Sabe no que mais que você precisa acreditar? Nas estratégias, nas decisões que são tomadas. Pastora, mas eu não concordo. Não tem problema. É possível acreditar e discordar, pastora? É. Ai, que lindo. Sabe por quê? Porque você vai acreditar no propósito que existe por trás daquela decisão. Entende o que eu estou falando? Poxa, se tomou essa decisão é porque eles acreditam que ela vai apontar para a construção da visão do todo. Não tem problema não concordar, acredite. Tomar essa decisão, vou acreditar. Vou dar um voto de confiança. Eu vou colar junto. E o que é, gente? Acreditar é somar. Não é só falar, eu vou deixar ver se vai dar certo. Não, eu vou colocar a mão na massa e vou fazer acontecer. Porque colaborador coloca a mão na massa. Cooperador, coopera. Terceira atitude. Terceira decisão e a última. A decisão de perseverar. Fala assim comigo, eu decido perseverar. Sabe qual é a característica dessa decisão? Constância. E é algo que a gente não percebe muito ultimamente na sociedade. Cada dia as pessoas estão vivendo de um jeito, cada dia elas estão fazendo algo, cada dia elas estão com um hábito, cada dia elas estão com uma atitude, cada dia elas estão com um pensamento. E deixa eu te dizer, esse tipo de pessoa não vai prosperar. Tem um texto na Bíblia que fala um pouquinho sobre como que o Espírito Santo age. João 3:8 fala assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Pastor, peraí que aí agora eu não entendi nada. Sabe por que eu estou trazendo esse versículo? Porque você está usando ele para justificar as suas decisões inconstantes na sua vida. Não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali no canto. Eu
falei isso com você. Eu não falei isso, não. Eu não falei isso. E você tá, o Espírito Santo me falou. O Espírito Santo falou nada, gente. É você que está querendo. E coloca a culpa no Espírito Santo, bichinho. Para de espiritualizar aquilo que é você que está querendo. E pelo menos seja adulto suficiente para dizer, eu quero. Eu estou decidindo por causa disso, mas eu quero. Para de botar a culpa no Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele age dentro de nós e ele tem algumas características que muitas vezes não condizem com essas decisões que a gente diz tomar em nome dele. E uma delas é o quê? Inconstância. Você acha que um membro de igreja itinerante, você já viu um membro de igreja itinerante? Ele cada ano congrega numa igreja. E a gente tem isso em todas as igrejas de Salvador e do Brasil. Não sei se você já percebeu. A pessoa, cada ano, ela congrega em um lugar. E ela está dizendo que é Deus que está falando para ela congregar cada vez em um lugar. Meu irmão, deixa eu te dizer, isso não é verdade, porque o Espírito Santo não vai trazer inconstância para a tua vida. Se ele te planta num lugar, ele quer que você permaneça nesse lugar e dê frutos nesse lugar. E aí tem algumas características de uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Sabe? Porque quantas vezes a gente quer pular do barco porque está difícil. A gente quer pular do barco porque tem confronto, porque tem desafio. Sabe qual é o maior desafio do ser humano? O ser humano. Relacionamento. Aí a gente ouve historinhas aqui na igreja de, pastora, eu não quero mais lidar com aquela pessoa, então se for para eu continuar com essa função, tem que trocar essa pessoa de lugar. Como assim, gente? Como assim? Então quer dizer que você prefere continuar medíocre, continuar imaturo, para não ter que lidar com a imaturidade do outro, ao invés de escolher, aprender, crescer e amadurecer para se tornar melhor. E aprender a lidar com a imaturidade do irmão. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. E aí, esse texto eu quero ler para vocês. São características de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Romanos 5, de 3 a 5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só que coisa linda. Nos gloriamos nas tribulações. Tá chegando o tempo difícil, a gente faz o quê? Dá um glória. Isso mesmo, Saulo. Porque sabemos que a tribulação faz algo na nossa vida. E deixa eu te dizer, se a tribulação não traz isso para você, é porque você, meu irmão, é uma criança imatura espiritualmente, que não dá ouvido ao Espírito Santo. Mas se você dá ouvido ao Espírito Santo, quando chega a tribulação, quando chega a dificuldade, quando chega o confronto, sabe o que acontece? Sabe o que é gerado em você? Perseverança. É isso que Deus quer desenvolver em mim e em você. Chegou a conversinha, perseverança. Chegou o mimimi, perseverança. Está acontecendo algo difícil, perseverança. Porque o cristão que é guiado pelo Espírito Santo, quando chega a tribulação, ele não foge do barco, ele persevera. A minha pergunta para você nessa noite é: as suas decisões estão pautadas em perseverança ou naquilo que é mais confortável para você? Essa igreja vai crescer quando a gente sair da nossa zona de conforto e falar, mesmo que doa, mesmo que eu tenha que encarar essa tribulação, eu decido perseverar. E aí Paulo continua dizendo, porque a perseverança, ela gera o quê? Cara, quem quer ser aprovado? Quem quer passar no teste? Quem quer tirar nota 10? Ei, sabe que Deus não está falando que você precisa de muita coisa, não. Ai, eu estou até rebolando. Sabe por quê? Eu estou feliz, cara. Porque você não precisa ser o ultra, mega, ultra master maravilhoso, super cheio de conhecimento para ser aprovado. Sabe
Sabe o que você precisa para ser aprovado? Perseverança. Perseverança. Deus fala para as igrejas lá em Apocalipse: aquela igreja que perseverar, a ela eu darei a coroa da vida. E Paulo continua dizendo: esse caráter aprovado, ele traz o quê? Esperança. Se você não tem esperança, acabou sua vida. Se você não tem esperança da igreja local, acabou. Não precisa mais vir. Entende o que eu estou dizendo? Você precisa deixar o Espírito Santo renovar a esperança no seu coração. Por quê? Porque o que é esperança? É acreditar em um futuro melhor. Esperança fala sobre o futuro. A esperança fala sobre aquilo que vai acontecer. E se você não acredita em algo positivo para amanhã, meu irmão, você não vai se levantar hoje, não vai fazer nada. Mas quem teve o caráter aprovado tem esperança. E ele termina dizendo: e a esperança, ela não nos decepciona. Aleluia! Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe qual é a última característica de uma pessoa que toma decisões cheias do Espírito Santo? Amor. Amor, não é ódio, não é inveja, é amor. E que nessa manhã você possa se levantar agora e você possa declarar comigo nessa noite. Vamos lá. Aleluia, Pai, nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos colocar os nossos corações, as nossas vidas diante de Ti, Pai. Pai, nessa noite, muito obrigado, Espírito Santo, por trazer clareza, por trazer confronto, por trazer exortação para as nossas vidas, Senhor. Pai, nos perdoa pela nossa imaturidade tantas vezes. Nos perdoa quantas vezes o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções querem mandar, querem decidir aquilo que nós devemos fazer. Mas Espírito Santo de Deus, que a partir de hoje possamos ser tratados como pessoas espirituais, pessoas que estão prontas para o Teu direcionamento, pessoas que estão prontas, Senhor, para a Tua missão, pessoas que estão prontas para o crescimento que o Senhor vai derramar nas nossas vidas, Senhor. Pai, nos perdoa, Deus, nos perdoa quantas vezes nós estamos levando discórdia, desavença, inveja, rancor, Pai, para a igreja local. Pai, nós não queremos mais ser essas pessoas. Nós queremos ser aqueles que trazem paz, que trazem alegria, que trazem esperança, que sejam aqueles que decidem perseverar para a construção da igreja local, Pai. Se tem pessoas aqui nessa noite que precisam pedir perdão, que elas possam, Senhor, ter ousadia e força para fazer isso nesses dias, Deus. Se existem pessoas aqui que precisam liberar perdão, Deus, que elas possam liberar perdão também, para que nós possamos viver, Senhor, unidos, prontos, para que o Senhor possa derramar o crescimento que nós esperamos e sonhamos para a CNX Casa e para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Ainda nessa mesma atmosfera, eu quero fazer um convite para você que está aqui, foi pego de supetão com essa mensagem já assim, mas é porque Deus queria que você estivesse aqui para ouvir isso mesmo. E uma das coisas que eu falo é que o que vai transformar a sua vida não é frequentar um culto de igreja. O que transforma a sua vida é um compromisso de relacionamento com Deus, onde você decide e diz: a partir de hoje eu não sou o dono da minha vida, eu não sou aquele que toma as decisões, eu não sou aquele que dá o direcionamento, mas a partir de hoje quem vai tomar as decisões é Deus na minha vida. A partir de agora eu quero que Ele seja o motorista do meu carro, eu quero que Ele seja o piloto da minha aeronave, para que eu possa viver a vontade dEle para a minha vida, amém? E na Bíblia fala que quando você faz isso, Ele te dá um presente. Sabe qual é o presente? Ele te dá uma nova vida. Tudo aquilo que você viveu, a sua história, ela é apagada e tudo se faz novo.
Ele te dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Ele te dá uma página em branco para que você possa reescrever a sua história e o seu futuro. Amém? Então eu vou fazer um convite para você, para tomar essa decisão, de você entregar a sua vida para Jesus, dizer: eu quero fazer esse compromisso com Ele. E na Bíblia fala que quando você confessa com a sua boca e acredita no seu coração, então você será salvo. E eu vou fazer uma contagem regressiva, então, de 1 até 3. Se você quer tomar essa decisão, se você quer entregar a sua vida, se você quer fazer um compromisso de relacionamento sério com Deus nessa noite, quando eu disser 3, eu quero que você levante a sua mão e diga: eu quero entregar a minha vida para Jesus nessa noite. Amém? Amém, gente? Vamos juntos? 1, hoje é dia de salvação aqui na CNX Itapuã. 2, nós cremos em transformação completa para a sua vida e para a sua família. 3, quem é você? Levanta a tua mão assim nessa noite, eu vejo uma mão. Mais alguém? Mais alguém? Uma mão ali atrás também, 2 pessoas. Mais alguém nessa noite? 3 pessoas nessa noite. Mais alguém que decide receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Gente, vamos celebrar. Celebre nessa noite. Celebre nessa noite. Aleluia. Eu quero convidar todos a fazerem essa mesma oração juntos. Coloca a mão no seu coração. Você que levantou a sua mão, entregando a sua vida, especialmente, não deixe de fazer esse momento e repetir essa oração comigo, tá? Coloca a mão no seu peito e diz assim: eu digo o seu nome, recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Pai, muito obrigada por perdoar os meus pecados, apagar o meu passado e me dar uma nova história. Muito obrigada por essa nova vida que eu tenho em Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia! Glória a Deus!